retornando para, depois desse cafezinho, ou chá, quais são os passos que nós temos que seguir na análise de decisão? Primeiro de tudo, nós temos que identificar qual é a decisão específica. No último problema, o que é que nós tínhamos que escolher? Vamos comprar a máquina automatizada ou continuamos com a produção manual? Especificamos as alternativas, montamos a estrutura de análise, seja com a matriz de decisão ou com a árvore de decisão, colocamos os possíveis custos e o que vai acontecer, as suas probabilidades, realizamos os cálculos e, por fim, nós tratamos de uma área de estudo chamada análise de sensibilidade. Lembrando que não será preciso fazer essa análise na avaliação de terça-feira. Ela só vai ser utilizada para o trabalho final. Então, a análise de sensibilidade permite observar como as mudanças nas probabilidades, se eu mudar alguma probabilidade, o que afeta a minha decisão recomendada. Vocês viram que, naquele problema da máquina automatizada, eu com 40% de chance de vender a máquina, não compensa eu tomar essa decisão. Com 50% de chance de vender, também não compensa. Eu cheguei num número aproximado de 60%, já vale a pena empreender, comprar a máquina, gasta 900 mil, produz 2.000 unidades, vai ter um faturamento maior, e com o valor esperado da venda, essa se tornou a melhor alternativa. Houve uma variação nas probabilidades. Então, variar uma ou duas entradas e ver se a estratégia ótima muda. Como que é essa mudança? Então, agora, eu vou pedir que vocês retornem na planilha, onde vocês estiverem, e montem esse problema. Vamos construir uma fábrica grande ou pequena? Se o mercado for favorável, a fábrica grande me rende 180 mil. Se o mercado for ruim, a fábrica grande vai me dar 30 mil de retorno. A fábrica pequena, com o mercado favorável, vai me dar só 100 mil de retorno. Mas, se o mercado for ruim, eu vou ter um retorno de 65 mil. Vamos admitir, para começo de conversa, uma probabilidade de 50%. Qual alternativa vocês escolhem? Então, vamos treinar para a prova agora? Vamos fazer esse exercício? Na planilha, uma tomada de decisão sob risco, com a chance de 50% de mercado favorável, 50% para o mercado ruim. Quero que vocês façam esse exercício e respondam ali no chat qual é o valor monetário esperado da alternativa escolhida. 180 mil favorável, com fábrica grande, 100 mil com fábrica pequena. Caso o mercado venha a ter um comportamento ruim, 30 mil para a fábrica grande e 65 mil para a fábrica pequena. Vamos ver se vocês estão rápidos para resolver esse tipo de... Estou de olho aqui no chat. 180 mil. 100 mil. 60. 65 mil. Deixa eu formatar tudo com dinheiro. Grande, pequena. Favorável, ruim. Probabilidade. 50%. Menos aquele lá. A Ana já respondeu. Quem mais? Alguém concorda com a Ana?
Na minha conta deu fábrica grande também. Mesmo valor? Mesmo valor, 105 mil. Ótimo. 180 vezes 50%. Deixa eu colocar o cifrão. Mais 30 mil vezes 50%. Vamos prender essa célula. Trago aqui. 105 mil. Todo mundo chegou nesse valor? Estão afiado para a prova, hein? Só faltaria perguntar aqui qual é o valor esperado. Então, vocês repararam que a escolhida foi a fábrica grande. Pergunto para vocês, em que condições será melhor escolher construir uma fábrica pequena? Vamos tentar achar, mudando essa probabilidade? Será que eu tenho que aumentar a probabilidade ou diminuir? Deixa eu tentar com 60%. Continua dando a grande. Vou diminuir para 20%. Ó, 20% já deu a fábrica pequena. Tentem achar, na tentativa e erro, qual é a probabilidade que deixa de ser interessante a grande e passa a ser interessante a pequena. Com que probabilidade que a gente mudaria de opinião entre construir a fábrica grande para pequena? Com 20% e com 25%. 25% também dá pequena. Com 29%. Também dá. Com quanto? 30%. 30% também dá. 30% é quase que o limite ali, né? 75 mil, 75.500. É bem no limite ali. Então, agora, eu vou falar mais diretamente para quem está com o Calc. Eu já volto a falar para o Excel, tá bom? Então, quem está com Calc é Ariadne apenas? Então, nós vamos ajustar a tabela com as fórmulas do VME para cada alternativa, grande ou pequena. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui embaixo montar. Aqui vou repetir a fábrica grande. Vou repetir a fábrica pequena. Vou colocar embaixo da fábrica grande a fórmula do VME da fábrica grande. No meu caso, estava dando 75. Deixa eu trocar aqui para o problema, que era 50-50. Então, embaixo da fábrica grande, eu cliquei aonde está a minha fórmula do VME da fábrica grande. Quem tiver com Excel também pode fazer isso. Esse procedimento aqui é o mesmo. Na fábrica pequena, eu vou colocar a fórmula do VME da fábrica pequena. Cliquei na coluna E, em 82.500, fiz Enter. Vou só dar uma formatada aqui, não é preciso, mas vou deixar assim. Vou deixar aqui em negrito, também não era preciso. Agora, aqui está o importante. Então, quero que vocês prestem atenção. Logo abaixo de aonde eu tenho essa linha grande, pequeno, uma linha abaixo, anotem 0. Abaixo desse 0, escrevam 0,1. Se quiserem passar isso aqui para porcentagem, vamos passar para porcentagem. Eu estou com 0% e estou com 10%. Selecionem os dois e arrastem até preencher os 100%. O que é que ele fez? Ele criou uma coluna de probabilidades com 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Calma que eu não vou pedir para vocês digitarem 50 lá e escrever aqui o resultado com 50. Não vou pedir para vocês colocarem lá em cima 10 e virem aqui embaixo escrever 45 mil e do lado 68.500. E lá em cima escrever, por exemplo, 90%
vir aqui embaixo e colocar quanto é que dá 90%. Eu não vou fazer isso. Eu quero que vocês só façam essa primeira parte. Tragam a alternativa, 2, podia ser 3, 4 alternativas, e montem aqui ao lado uma listinha de probabilidades. Como é que eu fiz isso? Eu anotei as duas primeiras que eu quero calcular, 0 e 10%. Professor, eu podia fazer de 5 em 5%? Podia. Vai dar 20 linhas, sem problema. Você vai fazer uma análise mais minuciosa. Mas aqui, para fim de aprendizado, de 0 a 10 e tragam até o 100%. Quando vocês fizerem isso, me avisem que conseguiram fazer essa tabela, tanto no Calc quanto no Excel. Acredito que no Google Sheet também, até aqui vocês conseguem. Até aqui tranquilo também. Aqui Conseguiu? ok. O Igor está fazendo com o Google Sheet. Isso, eu fiz com o Google Sheet. Uhum. Ana e Ariadne também. Aqui foi, tô com o Google Sheets também. Ok, Ariadne conseguiu no Calc. Matheus. Eu tô no Google Sheet também, agora eu mudei e tá dando. Eu sugiro que tu continue com o Calc, Ariadne. Então eu vou botar tudo pro Calc. Isso, copia e cola lá. Tá. Uriel também, Matheus. Matheus dá até nó em pingo d'água dentro da planilha. Eu resolvi ver a resolução da prova dele e gostei do trabalho com a planilha, Matheus. Agora, para quem está com o Calc, seleciona de 0, escolher uma área de seleção parecida com essa aqui. Quem tiver com o Excel, seleciona a linha de cima. Ok? Então, com o Excel, seleciona a linha de cima. Com o Calc, seleciona apenas a de baixo. Então, aqui no Calc, eu vou deixar selecionada a parte de baixo. Deixa eu ver aqui no meu Excel. Igual fábrica grande. Igual a fábrica pequena. Trago a fórmula da grande. Trago a fórmula da pequena. Venho ao lado. Vou colocar percentagem. 0. Outra percentagem, 10%. E vou arrastar até chegar a 100%. Então, quem está com o Excel, seleciona a linha de cima. Quem está com o Calc, seleciona só a linha de baixo. Ariadne, já está com os dados na planilha? Sim. Tá, ok. Então, quem está com o Calc, vai em dados, operações múltiplas, ele vai pedir fórmula. Nesse momento, seleciona as duas linhas de fórmulas. Clica em célula, aonde vai a coluna. Lá em cima, aonde está a probabilidade do mercado favorável, lá em cima, na C124, no meu caso, seleciona aquela célula e faz OK. Olha que mágica que ele fez para nós. Ele calculou todos os retornos para a fábrica grande e pequena com todos esses intervalos de probabilidade. Eu vou no Excel agora. O pessoal do Excel está acompanhando? No Excel, nós temos que ir também em dados. Em dados, escolha teste de hipótese. Teste de hipótese, tabela de dados. Em tabela de dados, lembrando que a fórmula já está selecionada. Cliquem na entrada de coluna e agora cliquem aonde está a porcentagem do favorável
em cima da tabelinha. No meu caso, é na C35. Façam OK. Ele começa com 21 mil e vai para 145. Tá aqui, 29. Pronto, aqui atualizou a memória do computador. Então, estão iguais as duas tabelinhas e nós temos aqui as probabilidades para 10% e todas as demais variações que pode ocorrer na probabilidade de ocorrer um evento favorável. Lá também está como evento favorável. Deixa eu ver com vocês se funcionou para quem está com o Calc e com o Excel. Eu vou repetir o procedimento em cada um deles. No Excel, a primeira coisa que eu fiz foi trazer o nome das alternativas e selecionei as fórmulas. Aqui eu tenho as fórmulas, vou deixar na mesma coloração. As fórmulas para o valor monetário esperado. Aí, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa é selecionar um intervalo de células, incluindo as fórmulas, ir em dados, teste de hipóteses, tabela de dados, clico em célula de entrada das colunas e vou clicar aonde está o meu 10%. Deixa só eu fazer mais uma coisa aqui. Eu vou deixar destacado a célula com os 10% no mercado favorável. É ela que eu quero que seja feito o cálculo na parte de baixo. Então, seleciono a área de dados, teste de hipótese, tabela de dados. Então, toda aquela seleção que eu escolhi, ele vai processar e trazer os dados para mim a partir desse, variando a coluna com as probabilidades que eu anotei aqui. Então, nesse caso, ele calculou para mim 10%, deu 39 mil e 55.500. Se eu vim aqui na seleção de 10%, olhem que deu os mesmos valores que estavam lá em cima. Eu alterando lá em cima, por exemplo, agora 80%, com 80%, ele me aponta 165 mil para a fábrica grande e 125.500 para a fábrica pequena. Agora eu vou refazer no Calc. Então, no Calc eu vou apagar esses valores. Vou apagar tudo aqui, na realidade, só vou deixar pronta a tabelinha com as probabilidades. Primeira coisa, eu vou trazer o nome da alternativa. Fábrica grande, fábrica pequena. Vou trazer para cá a fórmula do VME da fábrica grande. E vou trazer para cá a fórmula do VME fábrica pequena. Feito isso, seleciono essa área de dados sem utilizar a fórmula diferente do Excel. Aqui eu preciso ir em dados, operações múltiplas. Na operação múltipla, ele pede primeiro quais são as fórmulas e eu vou variar apenas a coluna com essas probabilidades, afetando, batendo lá no 10%, coluna C, 124, ok. Reparem que aqui eu tenho, nesse exemplo, 10%, 45.068.500, 45.068.500, 80%.
Aqui ele está trazendo 150 mil e 93 mil. 150 mil e 103 mil. E com zero, 30 mil e 65 mil. Deixa eu voltar com... Era Uriel. Você quer compartilhar a tua área, Uriel? Parei a minha apresentação. Uriel está com o Excel. Apaga a parte de baixo. Refaz para a gente ver se... Apaga esse aí. Apaga em cima também a fórmula. Tá ok, isso. Assim, pode deixar assim. O que você fez aí? Enter. Um instantinho só. Vai na célula D. D2. Igual 1 menos, clica na célula C2. C2, isso. Enter. Ele está esperando que seja tudo automático. Tu não tinha colocado automático a probabilidade complementar. Em todas ele estava calculando como 50% a complementar. E agora, funcionou? Pode, muda na C2. Coloca, por exemplo, 80%. Não, na C2. Aí não. Aí, 80%. O resultado foi para 150 mil. Olha lá embaixo. Beleza? Isso é bom. Mais um cliente satisfeito. Volte sempre para a nossa loja. IFSC, planilhas e soluções, estamos 24 horas à disposição de vocês. Tranquilo até aqui, gente? Facilita a vida do analista essa função ou não? Sim, bastante. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Já fizemos esse. Vai ter mais brincadeirinha para vocês. Então, aqui no slide eu mostro... Eu acho que eu vou construir também o passo a passo com o Excel. Se a Ana ou alguém me ajudar com o Google Sheet, eu coloco na apostila também com a outra planilha. Então, aqui eu mostro como fazer o passo a passo com essa planilha. E olha aqui o que eu fiz. Eu anotei em cores diferentes, destaquei a mudança. Então, aproximadamente ali no 30% para baixo, é melhor eu construir uma fábrica pequena. Caso a probabilidade do mercado ser bom, seja só 30%. Acima disso, ele já está apontando para quê? Para construção de uma fábrica grande. Então, isso vocês podem fazer facilmente. Deixa eu pegar aqui a minha área. Era até 30%, fábrica pequena. Então, eu vou anotar aqui e vou anotar aqui. Façam aí também, para deixar esse destaque, 2 cores, para a análise fica um pouco melhor. Além disso, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Selecionem desde 0% até os 100 mil lá no final da fábrica pequena. Selecionem toda essa área de dados. Vão em inserir gráfico. Escolham um gráfico XY dispersão com pontos e linhas. Olha o que acontece. Aqui em vermelho é a construção de uma fábrica pequena. E em azul nós temos a construção de uma fábrica grande. Esse gráfico aqui é muito usado na análise de problema. Relatório executivo sempre contém um desses. E é um relatório executivo que vocês vão escrever no trabalho final. Então, como é que a gente lê esse gráfico? Eu vou pegar no ponto 0
e venho lá de cima, lucro de 200 mil, 100 mil, vindo de cima para baixo. O meu primeiro ponto é vermelho ou azul? Vermelho. Vermelho. Isso quer dizer que com 0%, a melhor chance para mim é construir uma fábrica pequena. E eu vou seguindo, ele continua com 20% acima do traço azul. Somente a partir desse ponto, ali perto do 30, é que o azul se torna a melhor alternativa, ou seja, construir uma fábrica grande. Todo mundo conseguiu fazer o gráfico de dispersão, XY, com ponto e linha. Bacana. Ótimo. Então, aqui eu mostro a visualização da análise de sensibilidade com esse gráfico. Agora, estão lembrados daquele problema do aluno de mestrado? Em que condições é melhor escolher a carreira de professor assistente? Não está com os mesmos dados lá do problema original. Eu alterei um pouco por questões didáticas. Então, aqui é com vocês. Eu quero que vocês calculem em que condição é melhor escolher a carreira de professor assistente. Variem as probabilidades de 0 até 100%. Consultor, analista, professor assistente. Se ele tiver uma promoção lenta, quais são os retornos que ele vai ter? E se ele tiver uma promoção rápida? Vamos resolver esse? Isso é com vocês agora. Quero que vocês me digam com que probabilidade vale a pena ser um professor assistente. Vou deixar aqui os dados. 25 mil, consultor. Na promoção lenta, na promoção rápida, 520 mil. Se ele optar por ser um analista financeiro, analista de mercado, com promoção lenta, ele vai obter 225 mil e com promoção rápida, 400 mil. Já se ele escolher ser professor assistente, ele começa ganhando 250 mil e se a promoção dele for rápida, ele vai ganhar 280 mil. Em que condição? Se quiserem compartilhar o gráfico da análise de sensibilidade no grupo do Whats, fiquem à vontade. Ou se quiserem apenas comentar aqui no chat, resolvam da mesma forma. Coloquem a coluna do valor monetário esperado para cada alternativa. Apenas para construir a primeira vez, lancem uma probabilidade qualquer aqui em cima. Pode ser 50% e 50%. Aqui não vai fazer diferença. O que nós queremos é a tabela de análise de sensibilidade. Coloque aqui 50% e 50% e montem a tabela com as probabilidades. Tabela, montar o valor monetário esperado, mas a pergunta não é para 80%. A pergunta é: em que condições é melhor ser professor assistente? Em que probabilidade é melhor isso? Então, eu monto a fórmula da mesma maneira, utilizando as duas probabilidades. Eu deixo essas duas probabilidades, uma em relação da outra, um menos a probabilidade da promoção lenta. Meu passo seguinte vai ser montar essa tabela que, com ela, eu consigo anotar exatamente em que condições é melhor ser professor assistente. Reparem que se a promoção lenta
for até de 30%, o melhor é ser consultor. Aqui, entre 40% e 80%, o melhor é optar por ser analista. Mas, se a minha promoção lenta requerer de 90% a 100%, aí sim eu vou ter a melhor alternativa como professor assistente. Queria mostrar para vocês aqui o gráfico. Como é que a gente analisa esse gráfico? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu começo no marco 0%, venho de cima para baixo e, inicialmente, o melhor é ser consultor. E vai continuar sendo consultor até que ponto? Tem um ponto que essa linha vermelha vai cruzar, a de analista. E ela vai dar aproximadamente 38%, 39%. Elas vão se cruzar. A partir dali, até ela encontrar a linha amarela, que vai ser em torno de 88%, 89%, qual é a linha que vai ficar acima das demais? A de analista. Nesse ponto, o melhor que eu tenho aqui é escolher a carreira de analista. Quando essa probabilidade passa de 88%, 90%, aí quem vai ficar sobre as demais linhas é a de professor assistente. Confirmem se vocês conseguiram chegar nesse tipo de análise. Ou, quem estiver fazendo, tente repetir a tabela e o gráfico. Aqui nós temos que selecionar, no caso do calque, as 3 alternativas. E temos que trazer também as 3 fórmulas do VME. No caso do Excel, tem que selecionar as 3 fórmulas. Vou fazer no Excel aqui essa. Trago esse cara para a minha planilha Excel. Registro as alternativas, consultor, analista, professor assistente. Trago para cá a fórmula de VME. Quando eu copiei do calque para a planilha, por isso que eles não estavam iguais. Ele não trouxe essa fórmula de um igual ao outro, menos 100%. O que eu vou fazer agora aqui? Colocar as probabilidades. Selecionar só as 2 primeiras. Marco formato de probabilidade, 0%, 10%. Arrasto até chegar no 100%. Como é que eu tenho que fazer aqui, hein? Vou marcar a minha célula que eu quero variar. Está de 80%. Marco essa área toda, incluindo as fórmulas, logo no cabeçalho das colunas. Dados, teste de hipóteses, tabela de dados, célula de entrada de coluna, clico lá em cima e faço OK. Nesse momento, ele deve ter montado essa minha resposta. Deixa eu pegar aqui 80%, 124, 260, 256. Se eu passo aqui para 20%, só para conferir. Ah, tá, agora ele não está mexendo aqui embaixo, era isso mesmo lá o problema. Aqui o danado. 1 menos aquele lá. Então, agora aqui eu posso alterar à vontade. 20%, está lá, 60 e 72 mil. Vai empatar com a outra no calque. Então, feito isso aqui, deixa eu só destacar que aqui eram as fórmulas, que não faz parte do meu. Vou fazer o gráfico agora no Excel, selecionei a área, inserir,
gráfico de dispersão. Acho que ele pode não ter trazido a fórmula certa. Ah, tá, ele não trouxe a fórmula aqui. Na passagem do cálculo para cá, ele estava... A fórmula é 25.000 vezes a porcentagem, coloca o cifrão, assim, branco, mais promoção rápida, vezes a probabilidade, coloca o cifrão, vou arrastar essa fórmula, pronto. Agora ele resolveu o meu problema. Deixa eu só conferir aqui com 40%, 322, 330, 268, deve ter feito certo. Selecionei para o gráfico, vou inserir. Pronto, está aqui o gráfico semelhante àquele que nós fizemos no cálculo. Esse é um dos problemas de querer ser poliglota, utilizar todas as ferramentas. O melhor é sempre você se especializar numa ferramenta e se tornar muito fera naquela, seja no Excel, no Calc ou no Google Sheet. Conseguiram entender a utilização, o formato para resolver? Alguém ainda está com dificuldade para montar a tabela de probabilidade, fazer a análise de sensibilidade? Aqui sim, por causa do Google Sheet. Certo. Ariadne, tudo funcionando com Calc? Sim. Uriel, o Excel está ok. Então, aqui eu mostro a análise com a resolução. E o último exercício de treino é para vocês resolverem escolher o local para instalar uma nova filial. Dada a matriz de decisão abaixo, calcule a melhor alternativa sob risco, assumindo uma probabilidade de 20% da demanda futura ser baixa. Ela pode ser baixa ou pode ser alta. Onde é que vocês escolhem instalar a filial? Aqui nós temos 4 alternativas. Vamos tentar resolver essa agora? Além de resolver essa, eu quero que vocês me digam qual é o valor da informação perfeita nesse caso. Então, com 20% a probabilidade de demanda baixa. Primeiro, me digam qual é o melhor local para instalar a fábrica. E segundo, qual é o valor da informação perfeita? Então, essa bem pode ser uma questão na terça-feira. A gente tem o risco, temos a probabilidade, e eu solicito para vocês calcularem o valor da informação perfeita. Se a minha filial ficar no leste e a demanda futura for baixa, eu ganho 14 mil. Mas se ela for alta, eu ganho 20 mil. No sul, posso ganhar 15 ou 18. No norte, não vai ter influência nenhuma. Eu vou sempre ganhar 14, independente se for baixa ou alta. No centro, eu ganho de 10 até 22 mil, dependendo da demanda futura. Vou aguardar que vocês me anotem qual é o local que vocês escolhem e qual é o valor da informação perfeita. Depois, na sequência, vai ser pedido para fazer a análise de sensibilidade desse problema. Mas vamos ficar com esses 2 que já servem como treino para a avaliação de semana que vem. Professor, Oi? acho que eu consegui um resultado aqui. Isso se eu não me bananei para fazer o valor com a escolhe informação aonde? perfeita. Aonde você escolheu instalar a fábrica, a filial? É no centro. No centro.
Qual foi o valor da informação perfeita? O valor máximo da informação perfeita foi 1.000. 1.000. Vamos ver se mais alguém. O valor monetário esperado. 19.600, o valor monetário do centro? Isso, foi esse valor que apareceu para mim também. Então, agora, já que eu quero maximizar o meu lucro, Eu, na verdade, ia perguntar para o professor agora isso, sobre qual que era para voltar um pouquinho no problema, que era para poder ver se era a questão de a lucro melhor ou de... alternativa, demanda futura baixa, é para vender. Se a demanda é o que está me interessando aqui, ele não falou em reduzir custo, eu quero Sim. aumentar. Então, vou pegar o máximo aqui. Vou pegar aqui o máximo e logo em seguida eu multiplico pelas probabilidades. 20% vezes esse. E aqui, a soma dos dois deu esse mais esse. O maior valor com a informação perfeita foi esse? 20.600. Isso, exatamente. Com isso, eu tenho como calcular o valor da IP, informação perfeita. Vai ser o máximo menos o que eu já tinha. Eu já tinha, sem saber a informação perfeita, 19.600. Deu R$1.000. Muito bem. Está preparado para avaliação. Os demais conseguiram a mesma coisa? Ótimo, a Ana também conseguiu. Agora, façam a... Deixa eu ver aqui. Em quais situações... Em que situação que é melhor escolher o leste, ou o sul, ou o norte? Usar a análise de sensibilidade variando de 10% em 10%. Vamos ver qual é a situação que é... A gente já viu que com 20% nós vamos para o centro. Mas quais são as situações que nos levariam aí para o leste, para o sul e para o norte? Então, vocês vão montar algo parecido com isso aqui e depois façam um gráfico. Vai apontar quais são as probabilidades que é melhor ir para o leste, ir para o sul ou no centro. A gente já tinha visto que com 20% é melhor ficar no centro. Então, tentem replicar esse exercício. Era o que nós tínhamos de importante para a aula de hoje sobre análise de sensibilidade. Vou deixar para fazer uma explanação sobre análise multicritério no último dia de aula. Apenas para conhecimento da turma, que algumas vezes nós temos mais de um critério de decisão. Até aqui, você tinha perguntado se o nosso problema era para maximizar ou para minimizar, aumentar o lucro ou diminuir prejuízo. Algumas vezes, tem decisão que levam em conta não só isso, maximizar o lucro. Por exemplo, deixa eu passar um outro exemplo. Quem aqui tem Netflix? Eu tenho. Como é que é você sentar no sofá da sala, reunir com a mãe, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o colega, e decidir que filme nós vamos assistir? Faz de conta que ninguém indicou nenhum filme. Você começa a navegar no catálogo. Um quer um filme de terror, gosta de ver sangue. Outro quer ver um filme romântico. Um quer ver filme com legenda, outro dublado. Um diz, não, se o filme for preto e branco, eu não vejo. O outro vai dizer o quê? Não, isso é muito antigo. O outro quer um filme brasileiro. É complicado escolher um filme para assistir na Netflix ou não? Ou vocês nunca passaram por isso?
Não, com certeza é bem complicado, ainda mais se todo mundo tiver um gosto diferente, né? Exatamente. Cada gosto, cada possibilidade é um critério diferente na tomada de decisão. E é uma tomada de decisão simples. Você quer apenas escolher um entretenimento para você se divertir por meia hora ou 2 horas. Então, você poderia usar a tomada de decisão para escolher o filme na Netflix. Vamos para outro probleminha aqui. Imagina quando a gente vai comprar um carro. Eu poderia ir na concessionária e comprar o carro mais barato. Muito provavelmente aqui em casa alguém vai reclamar que não vai caber os filhos, o cachorro e o gato no carro. Ou então algum colega vai dizer, não, mas você não pegou um carro que tem freio ABS. A segurança é muito importante. Eu tenho que comprar um carro que tenha 8, 9, 11 itens de segurança. Tá, mas se for por isso, então eu vou comprar o carro mais caro? Talvez eu não tenha esse recurso todo. Aí, nós teremos, nessa tomada de decisão, vários critérios. Custo, tamanho do porta-mala, eu vou levar em consideração, itens de segurança, garantia em anos. Então, vários critérios que eu vou levar em consideração para poder comprar um carro. Então, nós temos várias alternativas, cada decisão tem ganho e perda. Eu falei aqui do exemplo da Netflix. E na tomada de multicritério existem muitas possibilidades que têm que ser levadas em consideração. Então, no problema do carro, imaginem, eu vá numa concessionária e eles me apresentam 30 carros diferentes. Para facilitar, eu já chego lá e digo o seguinte, eu quero um carro até 90 mil, eu quero um porta-mala grande, tem que ter mais de 500 litros, pelo menos 10 itens de segurança e a garantia no mínimo de 3 anos. Se vir um carro com garantia menor do que 3 anos, eu já não quero. Nesse ponto, eu tinha 100 opções no início. Agora, sobrou apenas 3. Uma Duster, um Jeep Renegade e um Nissan Kicks. São 3 carros que estariam dentro daquelas condições e eu montaria uma tabela de decisão levando em consideração o custo do carro, tamanho do porta-mala, quantidade de itens de segurança e quantos anos de garantia. E agora, como é que eu vou operar para decidir aqui, já que eu tenho vários critérios? E são critérios em unidades diferentes. Uma é em dinheiro, 77 mil. A outra são em litros, 600 litros. A outra é unidade. Quantos itens de segurança tem um carro? E, por fim, o tempo de segurança. Então, existe uma área toda que trabalha com esse tipo de tomada de decisão. No último dia, depois que vocês apresentarem a solução do problema de vocês, que vai ter uma análise de sensibilidade, eu vou começar uns 10 minutos, meia hora, sobre os métodos multicritérios, apenas como conhecimento. Ok? Então, por hoje, o que nós tínhamos que conversar era isso. Eu fico aqui à disposição até as 10h10 para tirar dúvidas sobre análise de sensibilidade, se for o caso, mas isso aí eu acho que é bom deixar de lado. Árvore de decisão, valor esperado da informação perfeita, nós fizemos um exercício aqui. Não esqueçam de resolver o problema que está no SIGA para validar a frequência. De vez em quando, a secretaria, o Felipe, eles observam isso. E no mais,
venham no sábado para tirar dúvidas, fazer exercício. Eu vou resolver pelo menos 4 exercícios de árvore de decisão usando o Silver Decision. Caso alguém busque na internet, tenha dúvida de algum exercício, ou mesmo no slide, só mandar a questão que eu tento ajudar no próximo sábado. Tá ok, pessoal? Professor, Oi. esse slide de análise de sensibilidade não tá no SIG ainda não, né? Não, ainda não tá. Eu estou formatando ele. Ah, tá bom. Porque eu tava olhando ali, então depois Isso. eu pego. Se você conseguir, Ana, faz parecido com o que eu mostrei aqui no slide. O passo a passo, faz o print screen. Primeiro faz isso no Google Sheet, seleciona tal opção, manda no grupo e eu coloco na apostila. Nossa. Mas não se preocupa muito com isso agora, Ana. O importante é árvore de decisão e valor da informação perfeita para prova segunda. Essa parte de análise de sensibilidade vai ser só pro trabalho final, né? Só para o exercício final. Tá bom.